Boa tarde, amigos. Recebemos com muito prazer a doutora Amanda Alencar, que é um destaque na fisioterapia pernambucana. Doutora Amanda, por que a fisioterapia? Por que a senhora optou pela fisioterapia? Eu conheci a fisioterapia com minha mãe tendo uma crise de hérnia de disco. Então, Crise de quê? hérnia de disco, que é um problema A muito hérnia de frequente de disco. Dói coluna. demais, né? Muito. E aí, por ela não poder dirigir, que ela tinha perdido a força na perna, eu ia acompanhando ela, né? Isso eu tinha 13, 14 anos. Eu não conhecia a fisioterapia. E a partir daí eu comecei a ver como eram as clínicas, o funcionamento, e achei muito interessante, né? Eu disse, poxa, eu gostei disso, quando eu for fazer vestibular, eu vou fazer para isso. E foi assim que eu conheci. Porque como ela começou a trabalhar menina, tá já com 21 anos de carreira, né? Isso. Nesse período, doutora, houve evolução na fisioterapia? Muita, João. Eu tive a sorte de, ainda na faculdade, nos meus estágios curriculares no Hospital das Clínicas, de conhecer a osteopatia, que é uma técnica de terapia manual fantástica. O que é isso, osteopatia? A osteopatia é uma técnica manual que a gente trabalha todos os distúrbios do aparelho músculo-esquelético. Então, Aparelho o quê? tudo que se refere a músculos, a tendões, a ossos, aos tecidos moles do corpo. Então, todas as articulações podem ser contempladas dentro da osteopatia, o que dá a gente uma amplitude muito grande para trabalhar. E qual é o grande diferencial da osteopatia? A gente trabalha o paciente como um todo, a gente trabalha a globalidade. A gente não vai ver só um joelho, se for a causa. A gente vai olhar também o pé, a gente também vai olhar o quadril, a coluna. A gente olha o paciente no total. E isso faz com que a gente tenha resultados mais assertivos, mais rápidos. E como é tudo através da mão, o nosso recurso é a mão, a gente proporciona ao paciente um tratamento muito agradável e muito prazeroso. Mas a fisioterapeuta muitas vezes tem que fazer muita força, né? Tem Tem que mais... ser atleta. Na verdade, João, a gente aprende a usar o nosso corpo, né? A gente não usa tanta força, a gente adquire manobras, jeitos, que a gente não se canse tanto, até para poder a gente poder atender vários pacientes no dia. Então, é mais jeito, técnica, do que realmente força. Qual foi o paciente mais jovem e o mais velho que a senhora já teve? O mais jovem foi um menino de 8 anos que se lesionou jogando basquete na escola. Mas na terapia manual, como a gente trabalha o paciente do que ele precisa, a gente atende a todas as idades. Então, eu tenho pacientes de 93 anos, como tenho pacientes crianças, porque a gente adapta a necessidade do paciente, né? Mesmo tendo técnicas que são um pouco mais severas, não severas, técnicas mais agressivas, vamos dizer assim, mas a gente não faz em paciente idoso, porque tem o risco da osteoporose. Então, a gente adapta a necessidade de cada um e a gente consegue ter resultados fantásticos. Doutora, toda segunda-feira a senhora recebe no consultório os chamados atletas de final de semana. O cara passa a semana toda sentado no computador, aí quando chega no sábado e domingo quer jogar futebol. Muitos vão parar lá na segunda-feira, né? Acontece sim. Acontece, é frequente, porque é muito importante que as pessoas preparem o corpo para usá-lo. Mas isso realmente não é o que acontece com frequência, né? As pessoas, por falta de tempo e, enfim, vai jogar sem preparar e a lesão realmente acontece. Por exemplo, para andar, doutora, é preciso ter uma preparação chamada um esquente antes de caminhar? É sempre bom fazer um alongamento antes de todas as atividades, João, porque o alongamento prepara o corpo para que ele seja exercitado. Então, o alongamento, ele sempre vai fazer bem antes de qualquer atividade física. Olha, nós tivemos, ainda está na mídia aí, o caso de Faustão, né, que fez um transplante do coração. Aí eu vi ele agora está lá, ele está fazendo trabalho de fisioterapia. O que diabo o cara que fez implante do coração que tem a ver com fisioterapia? É que a fisioterapia tem muitas áreas, João. Então, provavelmente, ele está fazendo um trabalho cardiorrespiratório, que é outra área da fisioterapia. A fisioterapia cresceu muito, então tem a área da dermatofuncional, tem a cardio, tem de queimados e tem a que eu faço, que é a reabilitação mais da dor.
Oi, fisioterapia para queimado, é? Tem também. Por quê? Porque tem muita retração de pele, tem muita dor. Então, a fisioterapia vai tentar restaurar a questão da ferida e da mobilidade. Olha, uma área que realmente dá muito problema é o joelho, né? A Isso. fisioterapia ajuda em quem tem problema de joelho? Muito, João, muito. É uma aliada. A fisioterapia junto com a atividade física. Quando a pessoa está em crise, porque a artrose, que é um problema muito frequente de joelhos, né, ela é uma doença cíclica. Ela sempre, uma vez no ano, ela vai lhe agudizar. E quando ela agudiza, você vai para a fisioterapia, a gente tem os recursos anti-inflamatórios e analgésicos, né, e logo em seguida a gente passa para a fase de fortalecimento, porque o fortalecimento vai fazer com que ele dê mais segurança, que você volte a fazer as suas atividades sem dor. E a pessoa, por exemplo, que leva uma queda, a fisioterapia ajuda na recuperação? Muito, porque em queda há casos que surgem a fratura, que pode ser operatória ou não, né? Mas a fisioterapia vai atuar nos dois sentidos, ou pelo trauma, né? O trauma, a dor, a gente também age, porque dentro da fisioterapia a gente tem os recursos anti-inflamatórios, analgésicos, e aí a gente vai restaurar a mobilidade, e aí vai buscar sempre a qualidade de vida. A gente vai buscar o equilíbrio do corpo para que a pessoa funcione bem e consiga retornar às suas atividades de forma mais rápida. No meu caso, eu passo várias horas no dia digitando, né? Fazendo trabalho no computador. E graças a Deus eu não tive problema. Mas eu conheço muita gente que tem problema no pulso por digitar demais. É muito frequente, João. Por quê? Porque a atividade repetitiva, ela é a causadora das lerdortes, e é muito frequente de afastamento até de trabalho, né? Então, é muito importante, que não é uma coisa também frequente nos espaços de trabalho, que tenha a mobília adequada ergonomicamente. Isso não é uma coisa frequente. Inclusive, eu tenho muitos pacientes bancários que não têm essa ergonomia, né? E é muito frequente ter essas lesões, porque as pessoas fazem... Não é só bancário, não, é jornalista também, muito, né? Não é só bancário que usa muito computador, é jornalista. Eu vou defender a classe aqui. Muito bem. Então, assim, várias que fazem essa atividade, repito, sem pausa, porque o grande segredo, qual é a dica da fisioterapeuta aqui? Fazer as pausas. A cada 1 hora, parar 5 minutos para fazer alongamento. E, se possível... O que é alongamento? A senhora está falando aqui danado de alongamento, não faça alongamento, pare e vá fazer alongamento. O que é alongamento? Nesse caso específico, né, que dá para mostrar aqui, do síndrome do túnel do carpo, é você flexibilizar o tendão e os músculos por uns 30 segundos e manter, porque aí você alonga e aí logo em seguida você vai ter dado ao músculo condição dele contrair e relaxar de uma maneira que ele já esteja preparado para isso. Mas o corpo que não é usado, a pessoa está sentada ali, ele tem que fazer alongamento também? É importante, João. No caso, quem trabalha sentado, eu digo sempre, a cada 1 hora, se levanta, vai tomar um café, vai no banheiro. Se der para alongar, faça o alongamento, mas o fato de se levantar, de se movimentar, você diminui a sobrecarga naquela estrutura que você estava utilizando. E aí, o que é que faz a pessoa não ter inflamação? É a chegada do sangue. O sangue é tudo para a gente, para o nosso bom funcionamento. Então, se eu estou aqui muito tempo com a perna cruzada, vai chegar uma hora que vai doer, que vai até formigar, porque as estruturas estão sendo comprimidas. Então, se você se levanta, se você anda, se você alonga, você restabelece o fluxo naquela região e você funciona bem sem se lesionar. Doutora, e o dormir? É importante o colchão, o travesseiro, a forma de deitar para cima, deitar para baixo, deitar de busto. É importante, né, no lado da fisioterapia, o dormir? Tudo isso a gente orienta, João. As 2 melhores posições para dormir, de maneira geral, para todas as articulações, são de lado, decúbito lateral, sempre com 2 travesseiros, um na cabeça e um entre as pernas, ou de barriga para cima, um travesseiro na cabeça e um embaixo das pernas. É muito travesseiro. Mas é importante, é bem importante. É melhor travesseiro do que estar tomando remédio. Né? E o colchão? O colchão Duro mais ou rígido, mais para rígido. É? Mole não é bom porque a gente precisa que a coluna fique reta,
para ela poder descansar bem. E a mole, você vai acomodando com você e você acorda quebrado no outro dia. Você não acorda, não vai ter aquele sono reparador, que é tão importante. Ô, doutora Amanda, a dor de coluna é uma dor forte, né? Forte. Realmente, a prevenção para a pessoa não ter dor de coluna, principalmente com... Falou em bancário, mas eu estou incluindo também jornalista e bancário que passa muito tempo sentado. Por que a dor na coluna é tão alta? É muito alta, realmente, a frequência é a maior causa de afastamento dos trabalhos. Porque a gente utiliza bastante, né, João, a nossa coluna. E normalmente as lesões de coluna acontecem com as atividades do dia a dia. Quando você vai pegar uma coisa no chão, é comum travar. Quando você gira para pegar alguma coisa atrás do carro. Quando você pega um peso. Quando você se levanta de todo jeito. Então, são várias situações que podem trazer dores na coluna, além das lesões do tempo, que são as próprias artroses, que são os próprios desgastes, que infelizmente com o nosso envelhecer, a gente vai perdendo água e elasticidade e nossas estruturas vão ficando mais propensas a lesões. Né? Tem muita gente que diz assim para mim, mas eu fazia isso e não tinha nada, e agora eu faço e tenho. Eu digo, mas seu corpo não é mais o mesmo. Né? Chama de velha a pessoa, né? De jeito nenhum, porque né? isso Você não é mais acontece jovem. com todo mundo. Mas tem jovem também que cria problema, né? Tem. Mas o jovem acontece mais por trauma. E a recuperação é mais posição. rápida, né? É mais rápida. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Amanda Alencar, fisioterapeuta. Doutora Amanda Alencar, onde é o seu consultório? Fica na Fernandes Vieira, na Boa Vista, ao lado do Hospital de Fraturas, é bem central. Aí, quando tem a fratura, ele chama, a senhora vai a pé mesmo, né? Depois já vai para lá. Já é. Tem um trabalho muito grande de fisioterapia em UTI. O que é que o fisioterapeuta está fazendo na UTI? Na UTI, João, tem tanto a parte cardiorrespiratória como a parte motora. Vai muito de acordo com a necessidade de cada paciente. Mas tem um trabalho de equipe grande, pode ser feita muita coisa. Olha, uma desgraça é a tal da bursite. Olha, a bursite é uma dor, eu não tive não, mas quem já teve me disse. A fisioterapia melhora a bursite? Muito. E com esse trabalho que eu faço, que é diferenciado, porque a gente atende buscando a causa do paciente, tem uma resposta muito mais rápida. Porque, como eu lhe falei, a gente vai atrás da causa, né? Por que essa bursite aconteceu? Tem um tendão que está ali passando, que está roçando, essa articulação está com a dificuldade de mobilidade, então a gente vai buscar para ter esse efeito anti-inflamatório, mas que ele não volte. Né? E o segundo passo, João, para que essas coisas não aconteçam, é o fortalecimento muscular, que a gente também tem um estúdio de Pilates, que tem um trabalho fantástico, né? Porque o Pilates é uma atividade inteligente, onde você trabalha o corpo todo e que você só precisa ir 2 vezes na semana, 1 hora. Então, com 2 vezes na semana, você consegue se preparar para que você funcione sua semana toda bem, livre de dores. É um trabalho curativo e preventivo. E qual é a vantagem que tem esse tratamento? Do Pilates? Sim. Veja, o Pilates tem a vantagem de ser com horário, de ser um trabalho especializado, de você ter, no caso, os equipamentos e o profissional, no caso, o personal na mesma hora, né? Porque numa academia você tem que pagar a academia e um personal por fora. Lá não, lá você já tem as duas coisas juntas. Então, é um trabalho direcionado para você, onde você vai ter uma fisioterapeuta lhe olhando, lhe corrigindo, fazendo o trabalho para o que você precisa. Então, você evolui muito mais rápido. Olha, Lula vai fazer agora uma cirurgia no quadril, porque a fisioterapia que ele vem fazendo não está dando resultado. Tem esses casos que aí só tem o jeito é a cirurgia, né? Tem, João. Tudo tem limite, né? E tudo também depende do paciente. Com certeza a fisioterapia sempre vai ajudar, mas há casos que passou-se do limite, era para ter sido feita uma intervenção anterior, né? Que um desgaste é enorme, que aí precisa realmente de uma intervenção cirúrgica. Olha, a senhora trabalha muito. Tem prazer com o trabalho? Gosto muito. Graças a Deus eu me encontrei dentro dessa área da fisioterapia. Graças à doença da sua mãe, né? Também. Você tem que entregar isso a ela, né?
Isso, e aí eu gosto muito. É cansativo, né? Um paciente por hora, mas assim, eu me realizo no que eu faço e assim, formo amigos também, os pacientes gostam, a gente conversa, às vezes falam que eu sou fisioterapeuta e terapeuta, porque a gente conversa bastante e é muito prazeroso. Muita gente, né, doutora Amanda, comenta que começa a fazer trabalho de fisioterapia e para, porque o trabalho demora muito e ele vê o resultado muito lento. É preciso, em alguns casos, entender isso, que não pode ser da noite para o dia, né? Não é da noite para o dia. Mas esses casos também, João, são mais frequentes na fisioterapia convencional, naquela que a pessoa precisa ir todos os dias, que utiliza mais equipamentos e que a resposta é mais lenta, porque a fisioterapeuta atende várias pessoas ao mesmo tempo. Seu equipamento são as mãos. Isso, mas no meu caso, como a gente atende o paciente, é apenas uma vez na semana. O praxe dentro da osteopatia, da quiropraxia, de todas essas terapias manuais que eu atendo, então é uma vez na semana e a pessoa realmente tem um resultado mais rápido e sem atrapalhar tanto a dinâmica da semana. Então é por isso que vem se destacando bastante, porque hoje as pessoas não têm tempo, né? Então é um horário agendado, uma vez na semana e individual. Então é um trabalho bem específico, onde a gente consegue detectar exatamente o que está sendo preciso fazer aquele ajuste para que a pessoa volte a funcionar bem e ter qualidade de vida. Olha, outro dia eu conversei com um médico e ele me disse que é preciso ter muito cuidado com a tal da massagem. A massagem pode dar um bom resultado ou pode levar o cliente para a fisioterapia. Isso. A massagem, né? É verdade. É porque a massagem é uma coisa inespecífica, né, João? Ela faz meio que a mesma técnica para todo mundo. Então, vai funcionar com as pessoas e para outras não. É diferente do que a gente faz, sabe? Apesar de ser com as mãos, tem alguns pacientes que até brincam, fazem, essa massagem é muito boa. Eu sei que não é massagem, mas, assim, por ser com as mãos, passa essa visão de ser massagem apenas. Mas tem um resultado excelente. Tem problemas na fisioterapia nos pés? Tem vários. É? Tem a fascite plantar, que é muito comum, tem o esporão de calcânio, tem os entosses, tem as tendinites, tem vários. Porque há uma área específica da fisioterapia, que é a fisioterapia esportiva, né? Tem sim. Não só o atleta profissional, mas o atleta, como a senhora disse, do fim de semana, né? Tem sim. Tem. Que os atletas, eles precisam estar no seu funcionamento total do corpo para poder atingir a plenitude, né? Porque qualquer minutinho, qualquer segundinho ali interfere. Então, o atleta, a gente vai buscar que ele funcione na sua globalidade, vai fortalecer aqueles músculos específicos para aquela área, né, do que ele desempenha e vai buscar liberar todas as articulações para que elas estejam funcionando bem, para que ele atinja realmente o máximo de desempenho que ele precisa. Ô, doutora, quem sofreu com a Covid, quem teve Covid-19, em muitos casos precisou da fisioterapia na recuperação, né? Por quê? Precisou, João. Teve primeiramente essa parte por ter sido uma virose, de ser de gripe, comprometer muitos pulmões. Então, a primeira área da fisioterapia que foi utilizada foi essa parte respiratória mesmo. Mas logo depois veio a parte física, porque as pessoas ficaram muito paradas, né, muito em casa. Então, até pelas questões também emocionais, que a gente sabe que o emocional, ela agudiza todas as dores. Então, aí veio para o meu lado, né? Porque quem tem as fibromialgias, todas as doenças que estão ligadas com o fundo emocional, deu uma piorada grande na Covid. Todo médico diz que a pessoa tem que tomar muita água, né? 2 litros de água também. O fisioterapeuta também aconselha tomar água? O que é bom para uma área é bom para todas as áreas, né? Então, assim, se recomenda tomar água, realmente é importante, porque, veja, quando a gente está hidratado, a gente lubrifica mais e as articulações funcionam melhor. Então, a água é bastante importante também para essa área motora. E fazer atividade física é importante para evitar problemas? Muito.
Porque a gente estando com a musculatura fortalecida, a gente vai ter mais estabilidade nas articulações e aí a gente vai ter movimentos mais seguros e isso vai fazer com que a gente tenha menos lesões. É importantíssimo. Cotovelo, tem problema no cotovelo? Porque o joelho é miserável. O joelho atinge muita gente, o cotovelo também. O cotovelo são as epicondilites. Que Como é muito o nome? Epicondilites. Isso é um palavrão, né? Olha aí, que é muito comum em jornalista. É? Não, que é uma lei DORT de graças a Deus, jornalista não também. tem. Aí é bom, quando tiver, eu não vou nem decorar, porque esse nome é tão difícil de dizer. E é muito comum também em tenistas e em golfistas. Em tenistas e golfistas. Isso. Agora, doutora, como é que aquele lutador de FMA passa a luta toda um dando pancada no outro e tal? Ele deve ter um trabalho de fisioterapia também importante, né, o lutador? Deve. Quando eu vejo, eu fico até, meu Deus, é tanto trabalho para recompor e eles estragando, tudo funcionando. Eu fico olhando aquilo, bicho, chega a me dar uma aflição. Mas com certeza precisa muito, porque eles precisam se recuperar rapidamente para uma nova luta, né? Agora, na área da fisioterapia, doutora, a prevenção é importante? Muito. Inclusive, João, assim, esse trabalho que eu faço de dor, mesmo quando as pessoas ficam boas, eu converso muito para fazerem uma sessão de manutenção. A gente precisa de manutenção. Do mesmo jeito que a gente escova os dentes, que a gente corta o cabelo, a gente precisa visitar um fisioterapeuta com frequência, principalmente dessa área que equilibra o corpo, porque a gente consegue intervir antes da dor aparecer. Então, as desordens já vão surgindo. Quando a gente faz uma avaliação, a gente já consegue ver que está com um quadril desalinhado, que está com a perna um pouco mais curta, que tem uma contratura no músculo, que a gente pode agir antes da dor chegar. Então, essas visitas, né, no consultório, frequentemente, faz com que você funcione sem que a dor chegue. Então, a prevenção é o melhor remédio. E esse tratamento que a senhora faz com as mãos, às vezes dói? Às vezes dói. E quem é mais frouxo? É o homem ou a mulher? É o homem, com certeza, o mais frouxo, né? A mulher aguenta mais dor. Mas a gente explica o porquê. Eu gosto sempre de explicar o que está sendo feito para a pessoa. Olha, vai doer, mas porque está muito contraída a musculatura, mas a partir do momento que o sangue vai chegando, o músculo vai relaxando e a dor vai diminuindo. Então, aguenta, vamos respirar comigo. Aí vou conversando para a pessoa ir relaxando e a gente consegue o objetivo. A senhora falou aí na respiração. A técnica de uma boa respiração é importante? Importantíssimo, né, João? Porque a gente precisa que o oxigênio chegue em todas as nossas células para que elas não entrem em sofrimento. Então, a respiração é super importante. E na recuperação, realmente, em alguns casos, é necessário um período longo, doutora? Depende muito de cada lesão, né? As lesões cirúrgicas são mais demoradas. Né? Uma cirurgia de ombro demora de 3 a 6 meses, cirurgia de joelho demora mais. Mas as lesões não cirúrgicas, a recuperação são bem mais rápidas. Mas a cirurgia, não essa cirurgia de problema de osso, a cirurgia normal, a cirurgia de implante de coração, a cirurgia para tirar gordura da barriga, essa cirurgia também exige fisioterapia? A fisioterapia chega nesse momento para melhorar essa parte justamente respiratória e cardio, para você estar bem, para poder tirar todos os equipamentos. Depois, trabalha a parte muscular, de lubrificação da articulação, para ver se a pessoa consegue... Lubrificação, quer dizer, posto de gasolina também, lubrifica... É porque o movimento é que produz a lubrificação da articulação. Então, a gente faz com que o movimento chegue, que as articulações funcionem, vê se a pessoa consegue sentar, consegue ficar de pé, consegue caminhar e a partir daí a pessoa consegue retomar a sua vida. E nesse trabalho todo, doutora, a alimentação é importante? Muito, né, João? Porque a gente sabe que a obesidade atrapalha bastante, né? E é fator de risco para muitas doenças. Então, a saúde toda trabalha de forma multidisciplinar, né? É muito importante que a pessoa tenha uma alimentação saudável, que a gente sabe que, né, várias doenças pioram o colesterol, favorece a diabetes, né? Então, tudo isso que a gente promove saúde. Então, a gente busca todos os recursos e orientações para que a pessoa funcione bem e tenha uma vida saudável. Bom, doutora, e a Master Boy mandou essa bolsinha térmica que quando a senhora pegar
um cliente que vai demorar muito, leva a comida de casa. Tá Nós ótimo. queremos Muito obrigada. agradecer a doutora Amanda a verdadeira aula que ela nos deu sobre sua especialidade em fisioterapia. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.